Olá, amigos. Nos próximos 30 minutos, nós vamos falar sobre um tema muito importante para o momento que estamos vivendo hoje em dia. O vírus do medo, aprendendo como lidar com o nosso grande inimigo interno. Depois da pandemia do Covid-19, o mal antigo vai aprisionar boa parte da humanidade. Em um futuro próximo, teremos um novo ambiente competitivo. Trabalho, emprego e novas práticas de mercado. Teremos novos entrantes com produtos disruptivos. Clientes com novos hábitos de compra e consumo. Isso é uma certeza. Com a maioria das estruturas de renda comprometidas, a única certeza que temos é que ninguém vai sair dessa igual como entrou. Esse será o nosso novo normal depois da pandemia. Seu maior desafio nesse novo normal não será recomeçar sua vida profissional, reconstruir seus negócios ou reconquistar seus clientes. Sua maior dificuldade não será a falta de recursos, concorrência dura e mercado instável. Isso tudo você vai ter que enfrentar. Mas seu maior inimigo, você precisa ter muito cuidado, é o medo. Esse será o seu maior desafio. Um vírus tão destrutivo e competente quanto o anterior. Ele costuma alojar-se no quarto mais escuro da sua mente. Ele é muito hábil, sabe vencer as pessoas sem luta. Ele é especialista em fazer-lhes antecipar fracassos. Ele faz com que você veja um fracasso antes de nem tentar. Ele é muito competente em alimentar o medo de perder, só para tirar a vontade de ganhar. Tem como prática dar a impressão às pessoas que, ao desistirem, estarão salvando-se de um desastre futuro. É conhecido por oferecer alívio e conforto em estacionamento da vida. É conhecido por colocar pessoas em zona de conforto. Ele é muito sutil. Você nem percebe que está sob o domínio dele. Ele procura dar a impressão que você e ele são um só. É como se ele fosse você, mas não é. Infelizmente, ao tentar nos proteger, ele apequena a nossa vida. Ele cria uma prisão de muitas portas em nossas mentes e nos coloca, e aceitamos de bom grado, como carcereiros. Lidar com medo, uma competência urgente a ser desenvolvida. Não temos muito tempo. Uma competência transversal a todas as outras. Por que transversal? Porque ela impulsiona as outras competências. Ela impulsiona a sua capacidade de vender, a sua capacidade de assumir risco, a sua capacidade de negociar. Uma competência diferenciadora, porque no momento em que você administra bem ela, em que você aprende a lidar com o medo, você vai implementar todas as suas outras competências com muito mais qualidade e performance. Uma competência tátil, transversal, adaptável e durável. Por que isso? É uma competência que ela não entra em desuso. É uma competência que, independente do que você venha fazer no futuro, em que você mude de negócio do emprego ou monte outro negócio, não importa. Uma vez que você a domina, para onde você for, você vai poder levá-la. Ela é importantíssima para sobreviver nesse novo ambiente, fundamental para caminhar em terrenos desconhecidos, que é o que nós teremos muito pela frente, determinante para a qualidade dos nossos resultados. Minha orientação começa agora, não temos muito tempo. Como lidar com medo? Saber lidar com medo não é uma determinante genética, não é o que você sabe. Muitas pessoas acham, puxa, como aquela pessoa é corajosa, como ela é destemida, como ela não tem medo. Não, não é uma característica genética. Lidar com medo é um desafio de reeducação mental. É uma competência a ser aprendida, é algo que você aprende, não é algo com que você nasce, não é um dom de nascença. É algo que você aprende, aplica, desenvolve e passa a melhorar o teu desempenho. Como lidar com medo? O aprendizado em 3 passos. Essa palestra nós teremos 30 minutos e nós vamos dividir em entender como o medo exerce o domínio sobre a nossa mente. Essa é a parte que eu considero fundamental, mais importante para que você entenda como ele atua. Identificar quando o medo está nos dominando, saber quando ele está começando a dominar, pegar ele quando ele ainda está nascendo. E aprender as competências necessárias para superar o domínio do medo. Entender como o medo exerce é a parte 1.
Vamos primeiro saber o que é o medo. O medo é a mais universal das emoções. Todo mundo tem. É uma das emoções que você nasce com ela. A finalidade do medo é nos proteger dos perigos. Ele sempre tem uma intenção positiva, às vezes erra. Aliás, hoje em dia, a maioria das vezes. Mas ele sempre quer nos proteger. Ele é fruto da evolução humana. O ser humano ele evoluiu para buscar sobrevivência. Daí a dificuldade, porque nós não evoluímos para procurar felicidade, para procurar sucesso, para procurar realização. Nós não temos essa determinante humana. É algo que depende da nossa vontade e da nossa intenção para ter isso. Mas o medo, ele é fruto da evolução e ele tem um comando determinado, que é nos proteger. Ele é uma emoção primitiva, fruto da evolução humana. Ok. Vamos para frente. O que é o medo? O medo é uma reação acionada em nossa mente. Veja, o medo não é algo que você decide ter. Eu vou ter medo, eu não vou ter medo. Não é assim que a coisa funciona. Ele é uma reação a algo que acontece. Que algo é esse? Toda vez que temos uma sensação de perigo. Observe a palavra sensação. Necessariamente não precisa ser um perigo de verdade. Basta ter a sensação, ele age, ele reage. Ele atua. Como o medo atua? Ao sentir a sensação de perigo, o medo gera automaticamente uma reação. Ele precisa ser rápido para lhe proteger. Então não precisa que você comande, ele já faz. Automático, espontâneo, sem depender de você. A reação do medo induz no corpo e na mente um desconforto extremo. Por que esse desconforto? Porque ele precisa que você haja rápido, instantaneamente. Por isso que ele provoca um desconforto intenso. Vamos começar entendendo um pouco o que vem a ser essa sensação de perigo e como ela funciona. Depois vamos ver outros mais detalhes a respeito disso. A reação do medo, a sensação de perigo. Nós temos o perigo real, é um perigo eminente, físico, presente. Diante de algo físico eminente, por exemplo, um leão vindo em sua direção. Reação de fugir. Você caindo de uma árvore, você tenta se proteger para sobreviver, então você luta. Então daqui você já percebe os dois movimentos induzidos básicos pelo medo. O fugir ou lutar. Observe que isso nasceu diante da evolução do ser humano. Observe que o ser humano, o medo ele nasceu naquela época em que ele tinha perigos à sua sobrevivência o tempo inteiro. Era isso que ele enfrentava. O perigo imaginado, criado pela nossa mente, é uma imaginação nossa, sobre algo que pode ou não acontecer, porque é uma imaginação em relação ao futuro. Por exemplo, eu vou fazer uma visita ao cliente. E se ele não me aceitar? Eu vou para uma entrevista de emprego, se eu me atrasar? Eu vou fazer uma ligação para um cliente meu. E se meu pedido for rejeitado? Então, essas imaginações, que representam a sensação de perigo imaginado, porque é algo que pode ou não acontecer em relação ao futuro, aciona o medo. O medo sempre reage ao perigo, é um determinante dele. Quer o perigo seja real ou imaginado, ele não tem determinante de julgamento, ele não julga, ele simplesmente reage. Para o medo, toda a sensação de perigo é verdadeira. E como ele não julga o contexto, sua reação será igual. Para o medo, um perigo real, um perigo imaginado é a mesma coisa. Para o medo, um leão se aproximando de você vai acionar a mesma sensação de você imaginar que um cliente não vai lhe aceitar. Para o medo, não há diferença. Então entendemos o que é a sensação de perigo. Tanto para o perigo real, imaginado, para o medo é a mesma coisa. Agora vamos ver o desconforto. O que é que o medo faz quando você tem uma sensação de perigo? A nossa mente, diante da sensação de perigo, o medo tenta nos dominar. Tenta. O objetivo do medo é assumir o comando. Para quê? Tá? Para fazer você lutar ou fugir. E ele precisa fazer isso ultra rápido. Para isso,
que é que ele faz? Lança uma série de situações na sua fisiologia. Automaticamente o medo coloca o corpo em estado de alerta máximo. Ele libera uma supercarga de hormônios, de adrenalina, o hormônio da luta, a noradrenalina, o hormônio da atenção. Ele maximiza a sua atenção, maximiza a sua força. Ele lança endorfina, cortisol, dopamina, serotonina. O fígado libera glicose. Por quê? Você vai precisar de uma energia extra, o seu coração passa a bater mais forte, a sua respiração passa a ser mais forte, porque você vai precisar ou lutar ou fugir. Ele precisa que você esteja preparado para fazer todas essas coisas. Você sente um frio no estômago, a palma da mão começa a suar, a respiração fica acelerada, seu coração bate mais forte. Nosso emocional, a mente se agita. Temos dificuldade de pensar adequadamente, não é naqueles segundos, não dá para, você não consegue raciocinar muito bem. Nossas respostas ficam rápidas, porém não tão precisas. Observe que diante desse desconforto, você só tem um movimento, lutar ou fugir. Lógico, se você ceder ao domínio do medo. A reação ao medo nos dias de hoje. O medo real, o perigo real. Vamos ser bem claros. Hoje em dia não temos muitos motivos para ter medo real. Em raros momentos temos a nossa sobrevivência ou segurança ameaçada fisicamente por perigos reais, presentes ali. Tipo, quantas vezes por dia um carro pode ir para cima de você? Então, o medo real hoje representa uma minoria na nossa vida. Agora veja o medo imaginário. Perdemos muito tempo imaginando perigos à frente, elucubrando, pensando em coisas ruins que podem acontecer. Consumimos grande parte de nossa energia, a energia mais de maior qualidade. O nosso melhor tempo a gente usa pensando e imaginando coisas ruins que podem acontecer conosco. São preocupações inúteis em relação ao futuro. Lidar com os medos imaginários é o nosso maior desafio. Observe, vamos recapitular, o medo não distingue o que é perigo real, o que é perigo imaginário. Para ele vai fazer a mesma coisa. Agora você imagine a imensidão de coisas que você coloca na tua mente diariamente. Quantas vezes você tem essa sensação de perigo e quantas vezes o medo lança todas essas coisas aqui em cima de você. O estresse, o abala a tua saúde, o abala a tua saúde emocional, mental, a tua saúde física. Quantas vezes por dia você aciona esse desconforto dentro de você? Os medos imaginários, vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Nossa mente é uma fábrica de medos. As dúvidas e certezas alimentam a nossa imaginação. E como vocês sabem, desse novo normal é o que mais a gente vai ter pela frente. Nossa mente aumenta a percepção de perigo. O que os olhos não veem, a mente imagina de um jeito 3 vezes pior. Nós temos uma tendência ao negativo. Tá? Infelizmente, até mesmo o mundo de hoje está programando perdedores. É uma enxurrada de notícias negativas, de morte, de empresas quebrando, empresas entrando em dificuldade, de pessoas perdendo emprego. Então toda essa carga negativa, ela vai alimentando as nossas preocupações. E quando a gente imagina conosco, a gente imagina 3 vezes mais. Não há sentido prático nas preocupações. Elas são criadas por perigos imaginários que em sua maioria não acontecem, até porque só é possível você agir no presente como se trata de algo que pode ou não acontecer no futuro. Não é útil, nem inteligente você ter tantas preocupações. Dá uma parada agora. Dá uma parada nesse vídeo. Faça uma avaliação de quantos medos imaginários estão assombrando sua mente agora, nesse exato momento. Faça uma avaliação de quanta energia você perde pensando neles. Quantas coisas você deixou de fazer? Desafios que não enfrentou. Quantas vezes na tua vida você deixou de enfrentar desafios que você sabe se tivesse seguido em frente, o resultado poderia ter sido outro? Oportunidades que você perdeu.
Aproveite esse momento para virar a página na tua vida. Aproveite esse momento para olhar a vida de uma forma diferente, de uma forma positiva. Começa a trabalhar a tua mente para pensar o positivo. Quando isso aconteceu, os medos lhe dominaram todas as vezes que você perdeu. Pensa sobre isso. Segunda parte, identificar quando o medo está nos dominando. É fácil, eu vou lhe dar uma série de orientações para você perceber. Opa, o medo está chegando. Opa, o medo está me dominando. O medo está tomando conta da minha vida. Eu estou seguindo demais os conselhos dos meus medos. Ele está guiando a minha mente. Ele está decidindo o que eu devo ou não fazer. Cuidado com isso. Como saber que o medo está nos dominando? Quando imaginamos situações futuras que nos angustiam e geram ansiedade, estresse. Quando essa coisa começa a ficar doentia. Quando você começa a ficar com medo de tudo. Quando deixamos de fazer mais coisas por causa do medo do que fazemos por causa do desejo. Reflita sobre os últimos movimentos seus. Quando foi que você conseguiu fazer aquilo que você desejava, que você tinha vontade? Você começou e terminou. Quantas vezes você até começou, mas de repente não terminou porque o medo tomou conta de você. Quando deixamos de lado compromissos ou adiamos sem justificativas atividades que deveríamos estar fazendo. São compromissos que a gente começa a fugir, começa a adiar, a não querer ir. Quando deixamos de fazer coisas importantes para não ocupar com ações de escapismo. Você tem um cliente a fazer e começa a arrumar teu escritório. Você tem um cliente para ligar e você começa a fazer uma lista de compras para sua casa. São atividades de escapismo. Quando percebemos que estamos nos privando de atingir nosso maior potencial, se você acha que não está no teu melhor potencial, se você acha que não atingiu a tua máxima realização, desculpa, para. O medo está te dominando. Porque o medo consegue te dominar com uma certa facilidade. Primeiro, ele está dentro de você, como eu lhe disse, ele fica alojado dentro da tua mente. Preparado para agir. Porque ele tem que ser rápido. Se o perigo for real, ótimo. Se for imaginado, péssimo. Ele conhece todas as suas fraquezas. Que tal um inimigo que conhece todas as suas fraquezas? Ele vai onde dói. Ele vai onde você é fraco. Ele mira no seu calcanhar de Aquiles, nas suas fraquezas. Sua estratégia é muito eficaz. Já já a gente vai ver qual é a estratégia do medo. Você vai ver que ele é muito competente. Ele coloca pressão emocional e bloqueia a sua razão. Não tente usar a racionalidade, que com medo não funciona não. Ele é muito rápido. Ele atua 24 horas, não descansa. Ele está sempre pronto. São muitas batalhas e ele está sempre preparado. São muitas vezes durante o dia que somos assombrados pelo medo. Táticas do medo para dominar sua mente. Você vai ver agora como ele é sagaz. E afastá-lo do perigo, entre aspas, porque o perigo real, ótimo, o perigo imaginário, terrível. Que ele acredita ser verdadeiro. Vamos lá. E lembre-se que para o medo ele não importa se é perigo real ou imaginado. Ele sempre vai procurar, aspas, te proteger. A primeira estratégia do medo é fazer você fugir. Ele quer que você saia dali o mais rápido possível. Que você fuja daquilo que está lhe causando perigo. Então ele vai induzir a impressão de grande perigo. Ele explora a sua autopreservação e a sensação de sobrevivência. Observe que aqui a estratégia para fazer fugir é aumentar o tamanho do perigo. Vamos ver como é que ele faz. Ele aponta um perigo extremo à sua frente. Exagerar o tamanho, o perigo e as consequências de seus atos a enfrentar os desafios. É você querer reabrir sua empresa e vai imaginar que você não vai pagar as contas, que você não vai contratar ninguém, que ninguém vai comprar de você, que não vai entrar o cliente pela porta da tua loja. Ele aumenta o tamanho, o perigo e as consequências. Ele sinaliza uma rota de fuga. Veja, ele aumenta o perigo à frente e dá uma rota de fuga para você, para o outro lado. Para o lado diametralmente oposto a onde você deve ir. Ele restringe nosso discernimento sobre alternativas, possibilidades. Ele dá aquele bloqueio emocional, você não consegue racionalizar. E com isso, induzi-lo a caminhar na direção contrária ao que ele imagina que existe o perigo.
Se o seu perigo é um desafio importante para você, é algo que você tem que fazer, e ele imagina que isso é perigo, ele aumenta o tamanho do perigo e sinaliza uma rota de fuga. Alguma coisa para você fazer em outro. Aí então você começa a adiar, então você não faz, então você encontra outra coisa para você fazer e não enfrenta aquele desafio que era importante para você. Ele direciona sua mente para outro rumo, fazer você achar que é mais inteligente não seguir em frente e manter-se ocupado com distrações. Então observe, a primeira estratégia do medo é aumentar o tamanho do perigo à frente, estabelecer uma rota de fuga e distrair você. Ao fazer isso, ele faz você fugir. Se ele não conseguir, ele vai para a segunda estratégia, fazer o parar. Então veja, ele não conseguiu fazer você ir para o outro lado do perigo, para longe do perigo. Ele faz você parar. Ele vai induzir a impressão que lhe falta recurso. Ele vai dar a você a impressão que você não tem condições de enfrentar aquele perigo. Sentimento de incapacidade de agir. Então, a primeira coisa que ele faz é trabalhar suas crenças nos limites. Ele vai criar obstáculos imaginários, o cliente não vai me atender, o cliente já comprou, limites e travas, eu nunca consegui uma venda dessa. Ele planta razões lógicas para mantê-lo dentro dos limites. Crença nas limitações. Então veja, ele agora não é algo que o mundo não vai te propiciar, é algo que você não consegue, são suas limitações. Tá? Então criar a sensação que suas limitações lhe impedem de agir. Eu estou sem dinheiro para gasolina, eu estou sem recursos para poder fazer esse movimento. Crenças nas incapacidades. Criar a sensação de incapacidade adquirida. Por que incapacidade? É algo que você fez 1000 vezes. Você já fez várias vezes, várias ligações, várias visitas, já ligou com dificuldade, já cobrou cliente, recebeu. Mas ele sinaliza, induz a você pensar que você não tem mais capacidade de fazer aquilo. Você tem consciência que sabe agir e de repente duvida de suas habilidades. Ele lhe dá uma crise de autoconfiança. Então veja, a primeira estratégia dele é fazer fugir. Não conseguiu, ele vai fazer você parar. Se não conseguir, aí entra o desespero. Ele vai para a terceira estratégia, fazer perder energia. Ele vai dar um jeito de você perder energia realizadora. Vai dar um jeito de consumir sua energia. Como ele faz isso? Ele tem uma infecção psicológica para consumir sua energia. Como faz? Ele aumenta a sensação de perigo. Ele aciona vários medos ao mesmo tempo. Então, é o medo de fracassar, é o medo de ser rejeitado, é o medo de conseguir de novo, é o medo de não conseguir pagar. Ele dá uma sobrecarga de medos em cima de você. Ele alimenta a sua ansiedade até você desistir. Não conseguiu, segunda estratégia, aumenta a preocupação em relação ao futuro. Ele repete memórias de experiências ruins que você teve no passado. Ele vai regimentar todos os fracassos que você teve na vida e vai perfilar um por um para que você veja. Use as informações negativas de outras pessoas, tem um medo contagioso, um outro não conseguiu, você acha que também não vai conseguir. Você pega até medo dos outros. Aumenta a sensação de incerteza no que você vai fazer. Diante de dúvidas, nós hesitamos, adiamos as coisas, encontramos justificativas lógicas para não fazer e seguir em frente. Por fim, ele gera pensamentos que estão lhe salvando do perigo. Alivia seu desconforto, ele tira toda aquela pressão emocional e cria a sensação de domínio e segurança para você. Veja, você criou, ele roubou sua energia de fazer, porque ele consumiu você para tentar vencer o negativo, tentar vencer as experiências ruins, tentar vencer toda aquela sensação de perigo que agora ficou multiplicada por muitos medos, porque o medo ele não atua só, ele arregimenta vários medos para fazer isso, para fazer você desistir. Então observe, para lidar com o medo você vai ter que vencer essas 3 estratégias do medo. Que tal? É sagaz ou não é? Vamos agora a parte final da nossa aula, onde nós vamos aprender uma reeducação mental. Vamos aprender as competências necessárias para superar o domínio do medo, porque que ele vai tentar, que ele vai ficar partir para cima de você, que ele vai fazer ele vai induzir você a fazer 3 coisas: ou fugir, ou parar, ou ficar sem energia para desistir. Algumas verdades sobre o medo, porque eu não posso te enganar. Não vou. Não é fácil. É sim
simples de entender, mas não é fácil. O medo não é algo que podemos ter ou não, pela lógica. Não adianta usar lógica, não tem lógica, tem medo disso, esqueça. Tem efeito sobre ele não. Usando uma reflexão, mas eu já consegui outras vezes perdido. A decisão intelectual, eu não vou sentir medo. Porque muitos palestrantes, autores de livros, eles ensinam isso, mas coitadinhos, desculpa, não funciona. Ele não é sensível ao seu mando, ele é autônomo, ele toma suas próprias decisões, a evolução da natureza, ela fez com que o comando fosse para ele, para que ele seja eficaz, efetivo, que ele realmente, aspas, te proteja dos perigos reais. Ele só te faz mal nos perigos imaginários que você sabe representam 99% dos seus medos diários. Não é algo que podemos dominar. Você não domina o medo, não. Ele pode lhe dominar, você não domina ele, não. Não pega seu tempo tentando dominar o medo não se submete a você. O medo não é algo que podemos eliminar. Você não elimina medo. Atenção aqui, vou repetir. Não é algo que você pode eliminar. Não conseguimos eliminar o medo por nossa vontade ou pela vontade de outro. Chega alguém e diz assim, o medo agora vai sair de você. Esqueça. Ele é um companheiro de viagem que não conseguimos nos livrar. Quanto mais fugirmos dele, maior ele fica. Agora, estou com medo, você vai entender como é que a coisa funciona. O medo, ele é teu companheiro de viagem, você não se livra dele nunca. Até porque ele está dentro de você. O medo não é algo que podemos conter. Não conseguimos fazê-los parar de nos incomodar. Ele nunca vai deixar de te incomodar. O medo não é algo que diminui naturalmente com o tempo. É muito comum dizer, vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a semana que vem, na semana que vem eu vou ter menos medo. Não. O grande erro das pessoas é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comece a agir. Vai esperar o resto da vida, viu? Porque isso nunca vai acontecer, porque você não consegue eliminar o medo. O medo é teu companheiro de viagem, o medo sempre vai te incomodar. É assim que funciona o medo e ele está dentro de você e não tem como fazer diferente. É fruto da nossa evolução. E você tem que dar graças a Deus a Ele, porque Ele é o que lhe livra dos males reais. Ele que faz você reagir instantaneamente a uma queda, a um animal feroz, a um assalto que se aproxima de você, na tua frente. Ele só é inútil hoje em dia para lidarmos com os desafios da vida. A primeira orientação para você lidar com medo é enfrente o medo. O que quer dizer isso? Educar. O que é educar? Você vai ter que assumir o comando da tua mente, definir, treinar. É um músculo emocional e mental que você tem que trabalhar várias vezes, todos os dias. Quanto tempo, Norberto? No mínimo 65 dias. Mas 65 dias só dá para começar. Escutou, não? Eduque sua mente para assumir o comando, é protagonista da tua vida. Assumir a liderança, a gerência e o comando da tua mente. Olha o medo de frente. Ao menor sinal dele, diga-lhe quem manda exatamente. Você tem que perceber ele se aproximando de você e você olha nos olhos dele. Pega pelos cabelos, fura os olhos e arranca no coração. É uma posição de domínio sobre ele. Ele tem o domínio. Ele é dominador, mas qualquer movimento para cima dele de domínio, ele recua. Vá para cima dos seus medos. Decida enfrentar seus desafios. Assuma a responsabilidade sobre seu destino. Tome a iniciativa de agir. Dê um passo além do medo. Não deixe ele apequenar sua vida. E por último, haja corajosamente. Como é que eu faço isso, Norberto? O que significa enfrentar o medo? Mova-se. O medo não suporta movimento. O medo não suporta ação. Quando você vê o medo como um obstáculo na tua frente, você caminha para cima dele. Esta é a única maneira de sair da prisão emocional criada pelo medo. O medo não vai desaparecer. O medo perde a força quando você o enfrenta. Então, esse primeiro movimento para enfrentar o medo, é para fazer com que ele perda a força, com que ele fique mais fraco. Uma vez feito isso, você vai para o segundo movimento. Supere seus medos.
Eduque sua mente para acostumar-se com o desconforto provocado pelo medo. Estou lembrado do desconforto extremo que ele provoca? Quando você enfrenta o medo e move-se em direção a ele, você ainda continua com o desconforto e, pelo que está sendo dito aqui, o ato de superar o medo é exatamente suportar o desconforto. As pessoas realizadoras, as pessoas que vencem seus obstáculos, as pessoas corajosas, não é que elas não tenham medo, elas têm o medo. É que elas suportam o desconforto do medo e você vai ter que aprender a fazer isso. Vai em frente. Superar o medo é continuar em frente, apesar do desconforto gerado por ele. Aguente esse desconforto. A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Liberte-se de seus medos. Eduque sua mente para diminuir as áreas de medo em sua vida. A liberdade do medo é feita dessa forma. Comprometa-se com sua liberdade emocional. Isso deve ser uma luta constante. Toda vez que você superar um medo, você se liberta de algo em uma área de sua vida. Eu vou contar para vocês. Eu me lembro, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito reservada, quando eu era adolescente. E eu me lembro do primeiro desafio que eu tive de falar em público. Eu nunca tremi tanto. Eu nunca me senti tão fraco, tão fragilizado. Mas aí, eu tomei uma decisão forte. Enfrentei o medo. Me movi em direção ao palco. Superei o medo. E me libertei dele. Norberto, ele desapareceu? Não, é lógico que ele continua. Porque a cada novo desafio, são novas montanhas que você tem que subir. Eu me lembro que a minha primeira aula eu dei para 5 pessoas. Depois eu pensei, poxa, o meu maior desafio seria falar para 50 pessoas. Aí eu fui dar aula em um cursinho, eu era professor de física. E depois eu disse, poxa, um dia eu vou falar para 300 pessoas. E aí foi quando eu fui convidado para dar uma palestra em um shopping. E aí eu dei uma palestra para 300 empresários. Poxa, o poder daqueles 300 pessoas, o poder daquele medo que eu venci, que eu enfrentei, tá? que eu superei, que eu me libertei. Eu me lembro um dia que eu fui falar para 1000 pessoas. Foi engraçado esse período, esse momento, porque a pessoa que me encontrou estava muito insegura, estava muito dominada pelos medos dele. E ele se aproximou de mim. Eu nunca tinha palestrado para 1000 pessoas. O máximo que eu tinha até aquela época era 800. E aquele 1000 pessoas, de certa forma, pesou na minha mente. E eu estava trabalhando minha mente por esses 3 passos, tá? E de repente ele chegou junto de mim, Norberto, como é que você está bem? Está seguro? Ele disse, posso lhe pedir um favor? Pode. Fique bem longe de mim. Porque seu medo está transferindo para mim. Estão lembrados que o medo é contagioso? Não, deixa aqui. Eu estou na minha concentração, fique tranquilo. E quando eu entrei naquela palestra, com mais de 1000 pessoas, eu descobri mais uma vez que é aquilo que eu queria fazer a minha vida inteira. Não vou mentir, sempre vai ser assim. O medo sempre vai ser seu companheiro de viagem. Sim, você vai ter medo. E cada vez que você aumenta o tamanho do desafio, o medo parece maior. Mas no momento que você o enfrenta, ele se apequena. No momento que você não deixa ele dominar você, ele diminui de tamanho, de força, de poder. E quando você o vence, você aumenta seu poder perante ele. Os campeões e grandes realizadores estão sempre exercitando seus músculos emocionais. Quando você supera o medo, o poder dele vem para você. Quanto mais medos enfrentar, mais poderoso você vai se sentir. Liberdade equivale a poder. Nunca troque sua liberdade por um pouco de segurança. Não vale a pena. É um preço muito caro a pagar. Então vamos recapitular. Como é que você lida com medo? Primeiro eu tenho que enfrentar, eu tenho que me mover. Depois, superar. O que significa superar? Eu tenho que aguentar o desconforto do medo. E depois é o quê? Me libertar. Como é que eu me liberto do medo? A cada medo que eu venço. É o medo de ligar para o cliente, é o medo de fazer uma visita, é o medo de fazer coisas que eu nunca fiz.
E comece a exercitar esse teu músculo profissional de enfrentar medos diários, que eu te garanto uma coisa: realização, sucesso, felicidade. Esse é o segredo. Sua competência é construída com conhecimentos, habilidades e atitude. Grave sempre isso. Você agora sabe como o medo atua. Você agora sabe como lidar com ele. Você agora sabe como sua atitude diante do medo determina o sucesso. Vou te dizer algo. Quando você não sabia como é que o medo agia, você está desculpado de deixar ele te dominar. Agora que você sabe, eu não te perdoo. Eu não dou desculpas. Você tem que assumir responsabilidade sobre a sua vida. Você está tendo conhecimentos que poucos têm. Você está tendo conhecimentos que poucos têm acesso. Não há isso em livros. Isso é da vida prática. Isso é do conhecimento do mundo. Isso é sabedoria. Não peça conselhos a seus medos. Escreva você mesmo a sua história. Enfrente, supere e liberte-se de seus medos. Agora é com você. Assuma seu futuro e construa seu novo normal. Sim, você vai vencer. Porque todos esses medos que você vai enfrentar, você vai dominar eles. Quando não há inimigo dentro, o inimigo de fora não vai te fazer mal. Vida longa e próspera para você. Muito sucesso. E até a nossa próxima caminhada. Obrigado.